Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Ana Luísa, analista de marketing aqui na iTeam. E hoje a gente tem uma convidada especial para o nosso jantar, que a gente promove todos os anos aqui em BH, que é a Fabíola Molina, ex-atleta olímpica e empresária. No esporte de alto nível, a pressão é constante. Que momento que você percebeu que ela poderia deixar de ser um obstáculo e um fator ao seu favor? Eu tive uma carreira bem longa no esporte, eu fiquei na seleção brasileira por 22 anos, então eu comecei muito nova e naquela época não se falava muito de saúde mental, então até os meus 25 anos eu sofri bastante com isso. E eu acho que foi a partir das Olimpíadas, né, que eu não consegui, que foi 2004, que eu consegui mudar essa chave e entender que a pressão poderia me ajudar, que eu consegui ter uma relação melhor com a pressão e entender que todo mundo ficava nervoso, que estava tudo bem a gente estar nervoso e que a pressão é inerente daquele ambiente e que vai sempre ter pressão. Então isso para mim foi bem transformador. A partir desse momento eu consegui ter muito mais leveza, nadava muito mais rápido apesar de ser mais velha e essa experiência contou muito. Em uma competição, tudo pode ser decidido, né, em poucos segundos. Como que você se preparava para tomar decisões em um curto espaço de tempo? As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos, então você se prepara por 4 anos para você ter uma performance de 1 minuto. Então assim, realmente são centésimos que fazem a diferença. As Olimpíadas que eu fui, o índice era 1:00:78 e eu fiz 1:00:74. Quando eu fui para Sydney eu consegui exatamente o tempo. E 1 centésimo define se você consegue ou se você não consegue. A gente sabe disso, tudo é decidido, a gente fala na unha. E você tem que se preparar, né? E não é na hora que na hora acontece a execução, mas a preparação vem nesses 4 anos. Aí você precisa conseguir dominar aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquela pressão que você sente para você conseguir fazer a sua melhor execução. Então o segredo é na preparação, você se preparar e na hora você conseguir executar o que você planejou. Acho que o importante também é uma vez que acontece um imprevisto e você toma uma decisão rápida, você acreditar naquela decisão, sei que você erre, mas pode ser que a outra pessoa também erre alguma coisa. Você tem que controlar o que você pode controlar. Então você tem que acreditar até o final. Porque às vezes, tipo assim, você está às vezes disputando. E aí na última braçada você pode estar atrás. Já aconteceu em prova comigo que eu estava em 7º e eu cheguei em 3º. Nossa. Então assim, você tem que acreditar até o final. Mesmo nos imprevistos, mesmo quando tudo não... Às vezes as coisas não dão 100% do jeito que você imagina. Você tem que ajustar e acreditar fazendo o seu melhor até o final. Você fala sobre direção, disciplina e determinação como base da alta performance, né? E como que esses 3 elementos influenciam a forma como você tomou decisões ao longo da sua carreira? A nossa mente, é como a gente está objetivando, é o que a gente está construindo para onde a gente quer chegar. A disciplina, né, que é o segundo D, é realmente o que você tem que fazer no dia a dia. É você estar lá pondo a mão na massa, então é o real. É você estar treinando, você está usando as suas mãos. Depois que você já teve aquele direcionamento. Mas entre a mente e a mão, tem alguma coisa, que é o quê? O coração. Aí essa é a determinação. Você tem que usar o teu coração para você realmente ter aquela força de vontade, para você ter aquela determinação. Porque às vezes você tem a direção, você tem a disciplina, mas você às vezes não tem aquela vontade. E essa vontade é que vai ser o diferencial. A gente fala, você planeja, você objetiva, você tem a disciplina, mas a sua vontade é o que vai te fazer chegar lá. Tem que partir de dentro de você. Se você tem que gostar, você tem que ser apaixonado, o teu olho tem que brilhar. Uma outra coisa é quando você olha agora para o ambiente corporativo, né? Especialmente para líderes que tomam decisões também sob pressão, né, igual um atleta de alta performance. Quais que são os principais paralelos que você enxerga com o esporte de alto nível? As decisões, eu acho que elas acontecem muito no planejamento estratégico. Para qual direção você quer ir? Está muito direcionado com essa parte inicial, né? Acho que isso é fundamental. Você vai fazer análise, você vai colher dados, você vai estudar, você vai ter uma série de informações para você se direcionar. No mundo corporativo é assim. Você vai estudar mercado, você vai ver tendência, você vai ver o que vai acontecer no futuro, quem está fazendo, vai ver concorrente, você vai fazer um SWOT completo, né? E aí você vai traçar aquele direcionamento também com as suas forças, com o que você tem de potência. Poxa, eu sou forte nisso, eu vou atacar nisso aqui, porque isso aqui também vem dando resultado. E aí, uma vez que você tem esse direcionamento, as decisões elas são baseadas naquilo. Acho que é muito importante você se manter firme naquele propósito que você está construindo. E eu acho que quando você tem essa clareza,
as decisões elas ficam mais fáceis. Porque se você não tem como basear a sua decisão, por que você está tomando essa decisão? Mas quando você tem os dados para você tomar a decisão, as coisas fluem melhor. Então, assim, a gente no esporte parece, não, é só uma prova, não, mas tem muita estratégia por trás. Você tem que preparar como você vai nadar, como você vai, se você vai atacar a prova no começo, se você vai atacar no final, com quem você vai nadar, quem vai nadar do seu lado. E você tem que manter aquela estratégia. Alguma decisão diferente você vai fazer no meio da competição? Não deu certo isso, não estou me sentindo bem, fiquei um pouco doente, não vai dar para eu sair rasgando, vou ter que mudar a estratégia por algum motivo. A gente também tem que ter essa tranquilidade de, às vezes, dar um passo para trás e mudar a decisão quando você percebe que não está indo do jeito certo. E assim, além de ser, né, uma ex-atleta olímpica, você também é uma empresária. Uma coisa que a gente queria saber é se você pudesse deixar uma reflexão para os líderes que lidam com decisões importantes todos os dias, né? Qual que seria? Eu acho que no esporte, a gente aprende muito a ter coragem. Ontem eu falei, né? Toda vez que você sobe no bloco para você competir, você não sabe, você se prepara para aquele resultado, mas você não tem a certeza. E é um ato de coragem. E no mundo corporativo, tem coisas que você quer fazer de diferente, o que você sabe que pode ter um impacto, que às vezes falta uma coragem para você fazer alguma coisa diferente ou impactante, porque às vezes nunca ninguém fez. Então eu diria assim, para realmente acreditar naquela ideia que você tem, naquela inovação que você tem dentro de você. Eu acabei de receber um elogio quando eu estava saindo do hotel, uma mãe falando assim, muito obrigada por transformar a vida das meninas. Que a gente criou recentemente um maiô para menstruação, para as meninas treinarem menstruadas. Que era algo relativamente simples, que nunca ninguém fez no mundo, não tem, existem calcinhas, mas não existem maiôs para treinamento enquanto as meninas estão menstruadas. A gente fez na empresa e transformou a vida das meninas. Mas foi uma ideia que a gente abraçou, porque veio de uma ginecologista e falou, Fabíola, a gente precisa disso. Vamos fazer. Então, eu acho que o Brasil tem tanto potencial, mas a gente não pode sonhar pequeno, a gente tem que sonhar grande. Tem parcerias maravilhosas, tem que pensar em termos de parcerias estratégicas, potencializar as pessoas se ajudarem. Eu acho encontros maravilhosos que potencializa. E assim, no esporte a gente sempre busca muito a excelência. Então, quando você fazer alguma coisa, qualquer coisa que você for fazer com muita excelência, fazer muito bem feito. No esporte é assim, você dá o seu 100%. Se você dá o 99%, alguém vai dar o 100% e aquele 1% vai dar a diferença. Então, a excelência é outra dica que a gente sempre deixa em tudo que você vai fazer, né? Na mesa que você vai colocar, na reunião que você vai preparar, em como você vai conversar com o seu cliente, buscar a excelência sempre. Sim.